Você sente que existe algo em você que poucas pessoas conseguem alcançar de verdade. Como se sua alma falasse uma língua antiga que nem todos aprenderam a ouvir, e talvez seja exatamente por isso que este vídeo não apareceu por acaso para você. Porque se você permanecer aqui até o final, algo dentro de você vai se reconhecer, se alinhar e despertar, como se uma verdade esquecida estivesse prestes a ser lembrada no tempo certo, no momento exato, para quem tem coragem de olhar para dentro. Você já percebeu que desde muito cedo, nem todos conseguem lidar com a sua intensidade, com o seu silêncio profundo, com o seu olhar que atravessa máscaras e toca verdades que muitos preferem esconder? E se eu te dissesse que isso não é um peso, mas um chamado espiritual, um sinal claro de que sua energia vibra em um nível que apenas poucos conseguem sustentar, compreender e respeitar de verdade? Você não chegou até aqui por curiosidade comum. Você chegou porque sua alma sabe quando algo carrega sentido, quando uma mensagem é para os que sentem além do óbvio. E se você continuar ouvindo com o coração aberto, vai entender por que apenas 3 signos conseguem realmente te compreender completamente, não na superfície, mas na profundidade onde poucos têm coragem de mergulhar. Você carrega uma fé silenciosa, mesmo quando parece duvidar de tudo. Existe dentro de você uma força invisível que te guia, que te protege e que te reconstrói todas as vezes que o mundo tenta te quebrar. E essa força não é explicada pela lógica. Ela é sentida, ela é intuída, ela é espiritual. E hoje ela vai ser honrada aqui. Você já se perguntou por que sente tanto? Por que percebe detalhes que passam despercebidos para os outros? Por que seu coração parece atravessar ciclos de morte e renascimento, enquanto muitos seguem vivendo sempre do mesmo jeito? E se essa pergunta ecoa dentro de você, é porque sua alma sabe que não veio para viver raso, veio para viver com propósito, verdade e transformação. Você, que é de Escorpião, não foi feito para agradar multidões, foi feito para tocar almas, e isso exige coragem, exige fé, exige atravessar sombras sem perder a luz interior, e talvez ninguém nunca tenha te dito isso com clareza, mas sua profundidade não é um problema, ela é o seu maior dom espiritual. Você sente quando algo não está alinhado, quando uma pessoa não é verdadeira, quando uma energia não combina com a sua. E por mais que tente ignorar, sua intuição fala alto, porque ela é sua conexão direta com o invisível, com aquilo que não se vê, mas se sente. E essa conexão é rara, poderosa e precisa ser respeitada. Você não confia fácil, não se entrega rápido, e isso não é frieza, é sabedoria da alma, é proteção espiritual. É o seu espírito dizendo que nem todos merecem acesso para a sua essência, e quando alguém tenta te forçar a ser diferente, a ser menos intenso, a ser menos verdadeiro, algo dentro de você simplesmente se fecha. Você já deve ter percebido que existem pessoas que tentam te entender com a mente, mas falham, porque Escorpião só pode ser compreendido pelo coração e pela alma. E é exatamente aqui que começa a diferença entre quem passa pela sua vida e quem realmente permanece nela. Você vai perceber, ao longo dessa jornada, que existem 3 energias específicas no zodíaco que conseguem olhar para você sem medo, sem julgamento, sem tentar te controlar ou te apagar. 3 signos que sentem a sua profundidade como algo familiar, quase como se já tivessem caminhado com você em outras vidas, em outros planos, em outros tempos. Você não precisa se moldar para caber em lugares que não foram feitos para a sua vibração. E quanto mais cedo você entender isso, mais leve sua caminhada se torna, porque a fé que te sustenta não vem da aprovação externa, vem da certeza interna de quem você é, do que sente e do que veio cumprir nesta existência. Você, que está ouvindo agora, carrega uma força que não grita, mas transforma, uma fé que não se exibe, mas sustenta,
E se você sente que essas palavras estão tocando algo profundo dentro de você, deixe agora nos comentários uma afirmação que represente sua verdade, algo como: eu reconheço a força da minha alma. Você precisa entender uma coisa muito importante agora, porque quando falamos do primeiro signo que realmente consegue te compreender, não estamos falando de alguém que apenas te observa de fora. Estamos falando de alguém que te sente por dentro, alguém que percebe suas mudanças antes mesmo de você conseguir explicar. E esse signo é Câncer, uma energia que conversa diretamente com a sua alma profunda. Você já reparou como algumas pessoas parecem saber quando você não está bem? Mesmo quando você não diz uma palavra, mesmo quando você finge que está tudo sob controle. Câncer é exatamente assim com você, porque enquanto muitos tentam decifrar Escorpião pela lógica, Câncer usa o coração. E o coração não erra quando a conexão é verdadeira. Você, que é de Escorpião, vive intensidades que nem sempre conseguem ser acolhidas. Mas com Câncer acontece algo diferente, porque esse signo não se assusta com profundidade emocional. Pelo contrário, ele reconhece, ele respeita. Ele entende que sentir muito não é fraqueza, é sensibilidade espiritual, é percepção elevada. Você pode até tentar se fechar, pode até levantar suas barreiras, mas Câncer percebe quando isso é defesa e não rejeição. Percebe quando seu silêncio é pedido de cuidado e não de distância. E essa leitura emocional cria um espaço de segurança que você raramente encontra no mundo. Você já sentiu aquela sensação estranha de estar com alguém e, mesmo sem falar nada, sentir que está sendo compreendido, acolhido, quase protegido, como se pudesse respirar mais fundo? Isso é a energia de Câncer tocando a sua, criando um campo emocional onde você não precisa lutar o tempo todo. Você vive transformações internas constantes, ciclos de encerramento e renascimento. E Câncer entende esses movimentos porque também é guiado pelas marés emocionais, pelas fases internas, pelo que muda por dentro antes de mudar por fora. Existe uma sintonia natural entre vocês que não precisa ser explicada. Você não confia fácil, você observa, sente, testa o campo energético antes de se entregar. E Câncer respeita esse tempo, não te pressiona, não te cobra a abertura imediata. Ele entende que confiança para você é algo sagrado, construído com presença, cuidado e verdade emocional. Você pode estar em um dia escuro, carregando pensamentos profundos, e Câncer não tenta te tirar disso com frases vazias. Ele apenas permanece, ele segura o espaço, ele sustenta emocionalmente, e essa permanência é algo que toca profundamente o seu espírito. Você, que é intenso, percebe quando alguém tenta te entender apenas para te controlar. Mas com Câncer a intenção é outra. É proteger, é cuidar, é criar um vínculo, onde você não precisa se explicar o tempo inteiro. Porque a conexão acontece no sentir, não no justificar. Você carrega dores antigas, memórias profundas, marcas que o tempo não apagou totalmente, e Câncer tem a capacidade de acessar isso com delicadeza, sem invadir, sem julgar, oferecendo acolhimento para os lugares onde você aprendeu a ser forte sozinho. Você pode até se surpreender com o quanto se abre quando se sente seguro. E Câncer cria exatamente esse ambiente, um espaço onde sua intensidade não é vista como exagero, mas como verdade, onde sua profundidade não é vista como peso, mas como riqueza emocional. Você não precisa performar força perto de Câncer, não precisa provar nada, não precisa esconder fragilidades, porque esse signo entende que a verdadeira força está em sentir, em reconhecer, em acolher o que é real, e isso cria uma conexão quase invisível, mas extremamente poderosa.
Você já deve ter notado que quando o escorpião confia, ele entrega muito, entrega lealdade, entrega presença, entrega profundidade. E Câncer sabe cuidar disso, sabe honrar essa entrega, sabe proteger o que é sensível, criando um laço que dificilmente se quebra quando é verdadeiro. Você e Câncer se encontram em um nível onde palavras nem sempre são necessárias, onde o silêncio não incomoda, onde o sentir fala mais alto. E essa é uma das conexões mais profundas que Escorpião pode viver, porque nasce do coração, cresce na alma e se sustenta na fé emocional que um reconhece no outro. Você vai perceber que quando falamos do segundo signo que realmente te entende, estamos entrando em um território ainda mais sutil, mais invisível e profundamente espiritual, porque Peixes não te observa de fora, Peixes te encontra no campo energético, naquele lugar onde pensamentos viram sentimentos e sentimentos viram pressentimentos. Você já sentiu alguém te compreender sem você terminar uma frase, sem você organizar as ideias, como se a pessoa já soubesse o que você está vivendo antes mesmo de você aceitar isso dentro de si? Essa é a frequência de Peixes tocando a sua, uma conexão que não pede explicação, apenas presença e sensibilidade. Você, que é de Escorpião, carrega um oceano emocional profundo, e Peixes não se afoga nesse oceano. Pelo contrário, ele reconhece essas águas, porque também vive nelas. Ele entende as correntes invisíveis, as marés emocionais, os dias de silêncio e os momentos de intensidade espiritual. Você pode até tentar esconder o que sente, mas Peixes percebe, porque esse signo capta energia, vibração, intenção. Ele sente quando você está distante mesmo estando perto. Sente quando seu olhar carrega algo não dito. Sente quando sua alma está pedindo acolhimento sem coragem de pedir. Você vive muitas vezes entre extremos emocionais, entre profundidade e controle, entre intensidade e silêncio. E Peixes entende esse movimento interno porque também vive entre mundos, entre o real e o invisível, entre o que é dito e o que é sentido, criando uma ponte natural entre vocês. Você já percebeu como Peixes não tenta te prender, não tenta te controlar, não tenta te mudar, porque ele entende que sua essência precisa de espaço para se transformar, para se regenerar, para se reconstruir no seu próprio tempo. E isso gera um respeito silencioso que toca profundamente você. Você pode estar em um momento confuso, com pensamentos misturados, emoções intensas, e Peixes não exige clareza imediata. Ele caminha com você mesmo na névoa, mesmo quando nada parece fazer sentido, porque ele confia que a verdade se revela no tempo certo. Você sente quando alguém tenta racionalizar demais o que você sente, e isso te afasta. Mas com Peixes acontece o oposto. Ele valida suas emoções sem tentar encaixar tudo em explicações lógicas. Ele entende que nem tudo precisa ser explicado para ser real. Você, que percebe sinais, sonhos, pressentimentos, encontra em Peixes alguém que também lê o mundo de forma simbólica, espiritual, intuitiva, alguém que entende quando você diz que sentiu algo estranho, que percebeu uma energia diferente, que teve um sonho marcante, sem te questionar ou duvidar. Você carrega dores profundas, algumas que nem você consegue nomear direito. E Peixes tem a capacidade de acessar isso com empatia, com compaixão, com uma sensibilidade que não invade, mas envolve, criando um espaço onde você pode simplesmente ser. Você não precisa se defender emocionalmente perto de Peixes, porque ele não usa suas vulnerabilidades contra você. Ele acolhe, ele compreende, ele sente junto, e essa sensação de não precisar estar sempre alerta é algo raro para você. Você percebe que, com Peixes, a conexão não acontece apenas no plano emocional, mas também no espiritual. Existe uma sensação de reconhecimento, como se vocês já tivessem se encontrado antes,
como se suas almas se lembrassem uma da outra, mesmo que a mente não consiga explicar. Você pode até sentir que essa conexão é intensa demais, profunda demais, quase como se dois mundos internos se tocassem ao mesmo tempo. E isso exige consciência, porque quando dois signos tão sensíveis se conectam, é preciso aprender a manter o equilíbrio para não se perder dentro do outro. Você e Peixes compartilham a capacidade de sentir o invisível, de perceber o que não é dito, de acessar dimensões emocionais e espirituais que muitos ignoram, e essa sintonia cria uma compreensão que vai além de palavras, além de gestos, além de explicações racionais. Você sente que, perto de Peixes, sua alma pode baixar a guarda, pode descansar um pouco, pode existir sem precisar se defender do mundo, e essa sensação de repouso espiritual é uma das maiores provas de que essa conexão é real, profunda e rara. Você pode até estranhar no começo, quando percebe que o terceiro signo, que realmente te entende, não é alguém que demonstra emoção o tempo todo. Não é alguém que fala demais sobre sentimentos, mas é exatamente aí que mora a profundidade dessa conexão. Porque Capricórnio não te entende pelo excesso de palavras. Ele te entende pela presença firme e pela energia que não vacila. Você, que é de Escorpião, sente quando alguém tenta te dominar emocionalmente, e isso te afasta. Mas com Capricórnio acontece o contrário. Ele não tenta te controlar. Ele te respeita. Ele observa. Ele compreende seus limites e reconhece sua força sem precisar disputar poder. Você já percebeu como Capricórnio não se assusta com a sua intensidade? Ele não recua quando você mergulha fundo, porque ele também conhece profundidades, só que as dele são internas, silenciosas, estruturadas. E essa solidez cria um equilíbrio poderoso com a sua natureza transformadora. Você vive mudanças internas constantes, ciclos intensos de encerramento e renascimento, e Capricórnio entende isso de uma forma prática e madura. Ele sabe que transformação exige tempo, disciplina emocional e responsabilidade com a própria alma. Algo que você também carrega, mesmo que de forma mais intensa. Você não se abre para qualquer um. E Capricórnio não exige acesso imediato. Ele entende que confiança é construída com constância, com atitudes, com coerência entre o que se fala e o que se faz. E isso cria em você uma sensação rara de segurança. Você sente quando alguém é instável demais, quando promete e não sustenta, e isso te cansa, mas Capricórnio sustenta, ele permanece, ele não some no meio do caos emocional. Ele não se perde quando você está atravessando um processo interno difícil. Você pode estar vivendo um momento intenso, cheio de emoções profundas, e Capricórnio não tenta minimizar isso. Ele apenas se mantém firme, oferecendo estrutura para que você possa atravessar suas próprias tempestades sem desmoronar. Você percebe que, com Capricórnio, não existe jogo emocional, não existe manipulação, não existe drama desnecessário. Existe clareza, respeito e compromisso com o que é real, e isso cria um vínculo onde você não precisa ficar em estado de alerta o tempo todo. Você carrega uma força intensa, às vezes até avassaladora, e Capricórnio não tenta apagar isso, ele ajuda a direcionar, a canalizar, a transformar essa intensidade em algo construtivo, sólido e duradouro. Algo que realmente faz sentido no mundo material e espiritual. Você já deve ter sentido que algumas pessoas se aproximam da sua profundidade apenas por curiosidade, mas Capricórnio se aproxima com intenção, com responsabilidade, com a consciência de que vínculos profundos exigem maturidade emocional. Você percebe que essa conexão é menos sobre emoção exposta e mais sobre confiança silenciosa, menos sobre palavras bonitas e mais sobre ações consistentes, menos sobre intensidade momentânea e mais sobre construção ao longo do tempo.
Você, que enxerga além das aparências, reconhece em Capricórnio alguém que não finge, que não promete o que não pode cumprir, que não entra em jogos emocionais, e essa autenticidade conversa diretamente com a sua essência. Você sente que perto de Capricórnio, sua intensidade encontra chão, encontra estrutura, encontra direção, e isso não te limita. Pelo contrário, te fortalece, te estabiliza e te ajuda a crescer de forma consciente e alinhada com sua verdade interior. Você percebe que essa relação se constrói na confiança mútua, no respeito profundo e na compreensão silenciosa de que nem tudo precisa ser dito para ser entendido, porque quando duas almas fortes se encontram, o reconhecimento acontece naturalmente. Você chegou até aqui porque sua alma precisava ouvir tudo isso como um lembrete sagrado, não como algo novo, mas como uma verdade que sempre esteve dentro de você, esperando o momento certo para ser despertada, porque Escorpião não vive para agradar, vive para se transformar e transformar tudo o que toca com profundidade, verdade e presença espiritual. Você não é intenso demais. Você é verdadeiro demais para um mundo que aprendeu a sentir pouco. Você não sente errado, você sente fundo, e isso exige coragem, exige fé e exige maturidade espiritual, porque nem todo mundo suporta olhar para dentro como você olha. Você percebe agora que não é sobre ser entendido por todos, é sobre ser reconhecido por quem vibra na mesma frequência, por quem não foge da sua profundidade, por quem não tenta apagar sua luz quando ela incomoda, por quem não teme suas sombras, porque sabe que delas nasce a sua força. Você carrega um poder silencioso, uma intuição que protege, uma sensibilidade que guia, uma capacidade rara de renascer quantas vezes for necessário, e isso não é castigo, é missão, é dom, é escolha da alma antes mesmo de você chegar aqui. Você não precisa se explicar tanto, não precisa se justificar tanto, não precisa se diminuir para caber em espaços que não respeitam sua essência, porque quando você honra quem você é, o universo se organiza para te colocar ao lado de quem realmente te vê. Você é profundo porque veio curar profundezas. Você sente porque veio ensinar sobre sentir. Você se transforma porque veio mostrar que todo fim carrega um recomeço mais forte, mais consciente e mais alinhado com a verdade interior. Você não está sozinho na sua intensidade. Você não está perdido na sua sensibilidade. Você está exatamente onde precisava estar para lembrar que sua alma é forte, antiga e extremamente sábia, mesmo quando o mundo tenta te convencer do contrário. Você é mistério, mas também é clareza. Você é silêncio, mas também é força. Você é profundidade, mas também é luz. E quando você aceita tudo isso em si, algo se alinha, algo se cura, algo se fortalece dentro de você. Você não veio para viver pela metade. Veio para viver inteiro. Veio para amar inteiro. Veio para sentir inteiro. Veio para transformar inteiro. E isso exige assumir sua essência sem medo, sem culpa e sem pedir permissão. Você honra sua alma quando escolhe conexões verdadeiras, quando respeita seus ciclos internos, quando confia na sua intuição e quando entende que sua intensidade é exatamente o que te torna único. Você é Escorpião, e isso significa renascimento constante, fé silenciosa, força emocional e poder espiritual. E quanto mais você se reconhece, mais o universo responde. Se essa mensagem tocou seu coração, permita que essa energia continue fluindo, assistindo para os outros vídeos do canal, porque cada conteúdo aqui foi criado para fortalecer sua consciência, sua fé e sua conexão com quem você realmente é.